Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença, bem-vinda, bem-vindo ao canal. Obrigado por acompanhar aqui o nosso trabalho. Quem ainda não assina o canal, assine aqui embaixo para ficar atualizado aqui sobre o que a gente tem feito, né? Esse canal é dedicado aos cruzamentos e intersecções entre arte, ciência e filosofia. Hoje eu estou aqui para falar de um conceito que me é muito caro, né? Estou trabalhando num livro sobre esse conceito. É um conceito, como nós temos trabalhado aqui, conceitos sempre muito vastos, né, muito grandes. Uma das minhas fontes de inspiração são algumas linhas da filosofia, né, que, enfim, não vem ao caso aqui, mas que são linhas da filosofia que abordam conceitos e problemas, e não necessariamente autores e obras. Já faz muito tempo que eu trabalho nessa linha, talvez desde o começo do meu trabalho como pesquisador, como teórico, né, o meu trabalho em filosofia, e eu sempre priorizei, né, nos meus cursos livres também. Para quem se interessar também, é só ver aqui na página do YouTube que tem os links para os cursos, né? No meu curso livre de filosofia eu sempre tento enfatizar isso, né? Assim, o interesse são dois movimentos, né? A filosofia ela precisa operar transversalmente, e para ser transversal é preciso que nós estudemos conceitos e problemas, né? E essa transversalidade ela nos ajuda a conectar autores e obras. Então esse é o movimento, que é um movimento diferente, né, do que seria estudar apenas um autor ou apenas alguns autores, ou um movimento de especialização que estuda as obras específicas de um autor, né, ou de alguns autores. Não estou dizendo que esse tipo de especialização não tenha valor, é óbvio que tem, mas a minha proposta é diferente e eu tenho primado por ela e buscado e até corrido os riscos, né, que essa proposta apresenta, que são esses riscos de trabalhar com conceitos macro, né, com conceitos gigantes, a começar pelo próprio proposta do canal, Arte, Ciência e Filosofia, mas trabalhar sempre na interdisciplinaridade, na transversalidade, né, e tentar cruzar aí, né, várias camadas de pensamento e vários autores, obras, noções, conceitos, ideias a partir de conceitos e problemas, né? Então essas são as duas grandes matrizes aqui que eu costumo abordar. Então, como eu havia dito, o conceito de hoje, né, que eu começo a explorar hoje nesse primeiro vídeo, é o conceito de hominização. Vocês já devem ver aqui no canal que existe vídeos aqui já sobre humanismo, né, sobre pós-humanismo, sobre transhumanismo, sobre neo-humanismo, sobre meta-humano e meta-humanismo. Então, né, é uma miríade aí de conceitos que tem circulado no mundo contemporâneo. E hoje eu quero abordar esse conceito, começar a abordar esse conceito de hominização. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de hominização, essa palavra meio feia, né, estranha, mas nós estamos pensando na evolução da vida na Terra e dimensionando o humano a partir dessa evolução da vida na Terra. Então, quando nós falamos de hominização, diferente, né? Quem quiser assistir os vídeos sobre o humanismo com um conjunto de teorias acerca do humano. Esse conjunto de teorias ele tem uma historicidade e ele tem variações ao longo daí, 2, 3, 4 mil anos mais ou menos de teorias sobre o humanismo, né? Teorias humanistas que a gente poderia dizer. E isso é um locus específico da história do Homo sapiens. Quando a gente fala de hominização, nós estamos pensando na formação paleontológica, né, do estudo da vida e dos animais e dos seres vivos na Terra e recortando esse lugar que é o lugar dos hominídeos. Então, em primeiro lugar, assim, a primeira coisa que nós temos que pensar quando nós falamos de hominização é que nós estamos falando de um processo de milhões de anos que inclui o Homo sapiens como apenas uma espécie de hominídeo, né? Então, ou seja, os hominídeos, houve muitos hominídeos, né? O
o Homo floresiense, o Homo neanderthalense, que é o humano de Neandertal, o Homo naledi, lá que foi descoberto não faz muito tempo na África do Sul, um humano que é uma peça central para o quebra-cabeça da hominização, que é o Homo de Denisova, né, que é o humano dessa região de Denisova, que é muito importante no sentido paleontológico e no sentido genético também, para a reconstrução da árvore genética dos hominídeos. Quem tem estudado e se dedicado a esse tipo de pesquisa genética é um grande paleontólogo, né, e primatologista também, mas sobretudo paleontólogo, que é o Stephen Paabo, né, que trabalha no Instituto Max Planck na Alemanha. Ele é um especialista em homens de Neandertal. Os trabalhos dele sobre os humanos neandertalenses são centrais para a gente compreender a evolução humana, e também está nessa fronteira também investigando, né, dentre tantos outros pesquisadores no mundo, investigando tentando fechar esse quebra-cabeça dos hominídeos. Então, quando a gente fala disso, então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar num arco, né? Então, primeiro ponto, né? Quando eu falo paleontologia, a paleontologia é um ramo da biologia que estuda a evolução dos seres vivos, né? De um modo geral. E aí, então, aqui nós estaremos num recorte específico da paleontologia, que é o estudo da evolução dos seres humanos. E quando nós falamos então de hominídeos, então há muitas espécies, outras espécies que se extinguiram também, talvez que nós ainda nem tenhamos, né, reminiscências, né, artefatos, fósseis para acessar essas outras espécies. A temporalidade de cada espécie ela ainda está em pesquisa, né, isso tudo vai se dilatando. Então, mas o que nós sabemos é que, claro, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens conviveram, né, viveram juntos, né, coexistiram no planeta durante um bom tempo, até a extinção dos humanos de Neandertal, dos neandertalenses. Há até também bases, né, de que houve provavelmente a teoria da hibridização ou da miscigenação, como se diz, que nós teríamos DNA dos humanos de Neandertal. Então, em algum momento, o Homo sapiens e o humano de Neandertal teria, né, feito sexo, teria havido uma relação sexual entre essas duas espécies, mas isso também é difícil de definir porque pode ser uma carga genética que seja compartilhada com ancestrais comuns, né? Então, o que é importante quando a gente estuda a hominização é que nós sempre temos que imaginar, assim, dois pontos. Primeiro, o trabalho arqueológico é um trabalho extremamente delicado, extremamente difícil, né? O paleontológico junto com o arqueológico, né? Então, a arqueologia é o estudo dos resíduos, né, materiais, de toda a ordem, de toda a sorte. E aí, então, lanças, flechas, né, pigmentos, pinturas, né, objetos, utensílios que foram construídos pelos hominídeos. E junto com a arqueologia, a paleontologia, que seria o estudo também das propriedades mais ligadas à fisiologia mesmo e à evolução anatômica, né, dos hominídeos, no caso da hominização. E aí, hoje em dia, um grande dado que se tem também, uma grande contribuição, é a contribuição da genética. E a partir, né, de fósseis, de dados fossilizados, que é possível fazer sequenciamento genético, e aí a partir do sequenciamento genético você pode cruzar dados com mais sofisticação e mais detalhes do que simplesmente trabalhar com pedaços e fragmentos, né, dispersos, tanto fragmentos anatômicos, né, mandíbulas, né, caixa craniana, pedaços da ossada de humanos, quanto com artefatos, né, e pequenos resíduos que remanesceram da pré-história. Porque, primeiro, os artefatos são muito pequenos, né, muito pouca quantidade de artefatos remanescentes. E o segundo ponto é que os sítios arqueológicos, né, eles são muito escassos. O trabalho da arqueologia é um trabalho impressionantemente escasso. Ele tem que lidar com mais lacunas do que preenchimentos.
Então, às vezes, é preciso pegar um pedacinho de um osso de um determinado local, imaginar hipoteticamente, né, um fêmur de um outro local, né, fazer uma reconstrução ali talvez de uma pequena rota ou de alguns hominídeos que estariam habitando ali, só que muitos deles eram nômades, então a gente não sabe exatamente quantificar, né, um período enorme da história, 60 mil anos, de 70 mil anos até 10 mil anos atrás, eram nômades, então muitas vezes pode se cruzar, né? Os resíduos podem ser mesclados de hominídeos diferentes. Então isso é um trabalho hercúleo, né? É um trabalho feito aí por pesquisadores aí, enfim, no mundo inteiro, e aí dá um cruzamento de dados para que se chegue a algumas soluções. Então, o que eu estou querendo pontuar, eu vou levantar muitos pontos aqui acerca dessa pesquisa, porque é algo de extremo interesse, mas é só a gente precisa sempre deixar muito demarcado esses pontos, né? Então, a gente sempre que fala de hominização, nós estamos pensando num arco que vai de 2 milhões a 9 milhões de anos. Então, é um arco grande, né? Porque diz respeito à própria formação biológica, né? Anatômica disso que nós chamamos de hominídeos. E por que é tão longo? Porque diz respeito à noção de especiação, né? A especiação é um conceito que está em Darwin, é um conceito clássico da biologia, e a especiação não é nada mais do que o próprio movimento da vida, de diversificação da vida. Então, é quando nós temos uma bifurcação, né, dentro de uma mesma espécie, existe uma mutação genética, essa mutação começa a dar ensejo dentro de uma mesma espécie, a aspectos distintos, né, dos seus indivíduos. Esses indivíduos eles começam a se agrupar e isso, né, promove grupos humanos diferentes. Essa diversificação ela começa a se intensificar cada vez mais, de modo que esses grupos eles quase não se reconheçam mais e eles começam a constituir outros grupos. E aí então, a partir desse movimento, existe o começo do que se chama de seleção de parentesco, né? Então, a gente teria dois movimentos no processo da seleção natural, né, que vem lá de Darwin, que seria um primeiro movimento que seria a mutação, né? Essa mutação ela constituiria aos poucos, e quando eu digo aos poucos, isso pode envolver milhares ou até milhões de anos, grupos, né, diferentes, e esses grupos dariam ensejo então a linhagens genéticas diferentes, ou seja, a seleção de parentesco. Existe um longo debate em torno dessas duas questões, né? A seleção de parentesco e a seleção de grupos. O grande biólogo, né, o Edward Wilson, que é um dos criadores da sociobiologia, justamente pelo próprio nome, né, a sociobiologia procura enfatizar o aspecto gregário, o aspecto de solidarização das espécies e o aspecto, portanto, de sociabilidade. E Wilson, que não por acaso era um estudioso, era um entomologista, um estudioso de insetos, né, e mais especificamente de formigas, ele enfatiza muito a seleção de grupo, né, como se a seleção de grupo fosse determinante para a sobrevivência das espécies. Então, grupos mais coesos e mais gregários, eles vão propagar e reter o seu DNA e vão manter vão sustentar e vão, né, disseminar esse DNA e, portanto, essa coesão de grupo ela daria sustentação à sobrevivência e à expansão de uma determinada espécie. Há outras visões, sobretudo defendidas por um grande zoólogo, né, da Universidade de Oxford, que é o Richard Dawkins, que é um grande crítico desse papel da seleção de grupo defendido por Wilson, né, e por outros teóricos. Porque para Dawkins ele está pensando muito na questão das mutações, né, e muito no domínio do gene, né? Então, Dawkins é um paleontólogo, um zoólogo, né, que estuda a hominização e que estuda os seres vivos, a diversidade da vida na Terra, mas ele está muito concentrado na questão das mutações genéticas. E essas mutações, ou seja, na questão da seleção dos parentescos.
E essa mutação, ela ocorre a partir de grandes camadas de tempo, né, que se consolida uma mutação a ponto de gerar-se uma espécie que seja uma espécie específica. Então, Dawkins ele é um crítico da seleção de grupo, em primeiro lugar porque ele é um ateísta militante, fez parte daquele movimento dos anos 90, dos chamados Brights, né, os Iluminados, Sam Harris, Christopher Hitchens, Dawkins, de uma certa maneira Daniel Dennett também, o grande teórico da filosofia da mente, e alguns outros ali que gravitaram a esse movimento. Os Brights, eles são iluminados, no fundo eles estão tentando retomar o projeto iluminista de racionalidade, e o Dawkins, ele é um dos mais assíduos, assim, assertivos na questão antirreligiosa, né? Obras bem polêmicas, né? A obra Deus, um Delírio. Ele é um ateu militante, como o Christopher Hitchens também, que é um jornalista incrível, né? Um cara de uma erudição espetacular, assim, muito no jornalismo de ciência, né? Para quem não conhece o Hitchens, eu vou falar também dele aqui em algum momento, de um livro dele muito importante, que é o Deus Não é Grande, né? Como a religião envenena tudo. Então, também nessa seara. Mas só para fechar aqui, né? O que é importante? Por que eu estou ressaltando essa questão ateísta, né, e antirreligiosa de Dawkins? Porque ele vai acusar, né, essa ênfase na seleção de grupo como se fosse uma espécie de criptorreligião, uma defesa, né, da sua solidariedade, da solidarização e da coesão de grupo, como se isso tivesse um impacto na evolução como um todo. E para Dawkins, no fundo, a mutação ela está mais ligada à questão do parentesco e não diz respeito tanto a uma questão dos grupos serem mais ou menos coesos, né? Enfim, isso é um dilema, né? Tem posições diferentes em relação a isso, tem vastos debates em torno disso, mas daí nos próximos vídeos a gente vai conversando mais sobre isso, porque tem muita coisa para falar sobre esse tema e outros adjacentes, tá bom? Obrigado aí pela presença e até mais.